Ok, vamos lá. Hoje a gente tem um material aqui focado num osso que, sei lá, acho que quase ninguém dá muita bola, né? A fíbula. Com certeza. Parece só aquele ossinho fininho, sabe? Que fica ali do lado da tíbia, na canela. O coadjuvante. Exato, coadjuvante. Mas a ideia hoje é justamente olhar para ele com uma lupa, de cima a baixo, para sacar qual é a real função dele nesse quebra-cabeça todo da nossa perna. É uma ótima ideia. Porque a fíbula é um exemplo clássico de algo que parece secundário, mas na verdade é fundamental. E para a gente entender isso, o ponto de partida é essa relação que você falou, com a tíbia. Eles não estão só lado a lado, tipo, por acaso. Certo. A fíbula fica um pouquinho para trás e para o lado da tíbia. A gente chama de póstero lateral. E o mais importante, os dois são conectados por uma lâmina de tecido bem forte, a membrana interóssea. Ah, então eles são amarrados um no outro. Isso. Forma uma unidade funcional desde o começo, uma dupla. Uma dupla dinâmica, gostei. Não são dois artistas solo, eles são uma banda. Perfeito, é isso. Então, para a gente entender como essa banda funciona, acho que o mais lógico é a gente ir de cima para baixo, né? Começar lá em cima, perto do joelho, na cabeça da fíbula e descendo. O que acha? É o caminho ideal. A arquitetura dela se revela de um jeito muito claro, assim. Beleza. Então, olhando aqui a ponta de cima, a extremidade proximal, o material fala em duas partes. A cabeça, que é mais gordinha, e o colo, que é tipo um pescocinho mais fino logo abaixo. Isso. A minha primeira dúvida é: se a tíbia que aguenta o tranco todo, que se encaixa no fêmur para formar o joelho, por que a fíbula precisa ter essa cabeça grande lá em cima? O que ela está fazendo ali? Essa pergunta é o ponto-chave para começar. Esse alargamento não é para suportar peso. Não? Não. É para estabilizar a parceira dela, a tíbia. A cabeça da fíbula, ela não participa da articulação do joelho em si, mas ela se encaixa perfeitamente numa faceta. Uma faceta. É uma superfície lisinha na parte de fora da tíbia. É uma articulação de apoio lateral. Ah, então peraí. A cabeça da fíbula funciona como se fosse uma braçadeira para garantir que a tíbia não escorregue para o lado? Exatamente. Você pegou a ideia. Nessa cabeça da fíbula tem essa tal faceta articular que se acopla na tíbia. Essa conexão, que a gente chama de articulação tibiofibular proximal, garante que os dois ossos trabalhem juntos, em uníssono. Entendi. A tíbia leva o peso, mas a fíbula garante que a estrutura toda fique alinhada e estável. E o colo, essa parte mais estreitinha, tem alguma função especial ou é só uma transição? É uma transição, mas é uma área de importância clínica gigantesca. Primeiro porque é mais frágil, então é um lugar comum de fratura. Certo. Mas o mais crítico é que, bem ali, contornando o colo da fíbula, passa um nervo super importante, o nervo fibular comum. Putz. Uma pancada forte, uma fratura ali, pode danificar esse nervo. E o que acontece se esse nervo for para o espaço? O resultado pode ser o que a gente chama de pé caído. Pé caído? Esse nervo controla os músculos que levantam a ponta do pé. Se ele para de funcionar, a pessoa simplesmente não consegue mais fazer esse movimento. O pé fica arrastando no chão quando ela anda. Caramba. Um detalhezinho num osso que todo mundo acha que não serve para nada, e isso afeta o jeito de andar. Totalmente. Mostra que não tem peça sobrando no corpo, né? Nossa, com certeza. Ok, essa ancoragem de cima fez sentido. Mas e o resto do osso? Essa parte comprida e fina, o corpo, a diáfise? Parece tão frágil. Ela faz mais alguma coisa além de, sei lá, conectar as duas pontas? Faz. E muito. Se você olhar o corpo da fíbula de perto, ele não é um cilindro liso. Não. Não, ele tem bordas, tem superfícies bem definidas. Uma delas, a borda interóssea, é tipo uma crista afiada que fica virada para a tíbia. Deixa eu adivinhar. É aí que aquela membrana que une os dois se prende? Na mosca, é o trilho de ancoragem para a membrana interóssea. É o que transforma os dois ossos numa estrutura única. Legal. Mas as outras superfícies, a lateral, a medial, elas servem de ponto de fixação para um monte de músculos. Peraí, mas se a tíbia é o osso fortão, que aguenta o peso, por que tantos músculos iam querer se prender na fíbula, que é tão fina? Não faria mais sentido se ancorar no osso mais forte? Essa observação é brilhante. E a resposta mostra como o design do nosso corpo é genial.
Pensa como um engenheiro. A perna precisa ser forte para aguentar peso, claro, mas precisa ser leve para a gente se mover com agilidade. Verdade. A solução da natureza foi essa: delegar quase todo o peso para um osso grosso e robusto, a tíbia, e usar um osso satélite, a fíbula, como uma estrutura leve e otimizada, quase uma treliça. Uma treliça. Exato, com a função principal de ser o ponto de partida para músculos. Então, o osso em si não é para aguentar a porrada, mas sim para direcionar a força dos músculos. É tipo a estrutura de uma pipa. As varetas são fininhas, não são a parte mais forte, mas sem elas a pipa não usa a força do vento para voar. A analogia é perfeita, é exatamente isso. A fíbula serve de origem para vários músculos essenciais, tipo os que viram a sola do pé para fora, sabe? A eversão, né? Isso, a eversão. Sem a fíbula servindo de alavanca, esses movimentos finos de ajuste do pé seriam impossíveis. É especialização no seu máximo. Um osso para o peso, outro para alavancagem. Cara, isso muda tudo! A fíbula não é um coadjuvante fraco, ela é uma especialista em movimento. Exatamente. O que nos leva, então, para a parte de baixo. A extremidade distal. É ali num tornozelo que ela vira protagonista, certo? É onde a mágica acontece. Sem dúvida. É a função mais famosa dela e literalmente a mais palpável. Palpável como? Na parte de baixo, a fíbula se alarga de novo e forma aquela proeminência óssea que todo mundo consegue sentir no lado de fora do tornozelo. Ah, o famoso ossinho do tornozelo, que o nome técnico pelo que está aqui é maléolo lateral. E também fala de uma pequena depressão ali, a fossa maleolar. Isso mesmo. E o papel desse maléolo lateral é o que define a estabilidade do nosso tornozelo inteiro. Como assim? A articulação do tornozelo é um encaixe de 3 ossos: a tíbia, a fíbula e o talos, que já é um osso do pé. Ok. A tíbia forma o teto e a parede de dentro da articulação, com o maléolo medial. E a fíbula, com o maléolo lateral, forma a parede de fora. Ah, formando uma espécie de encaixe. Melhor ainda, pense numa pinça ou num alicate. Ok, uma pinça. A tíbia e a fíbula, com seus maléolos, formam essa pinça que abraça o talos por dos 2 lados. Essa estrutura, que a gente chama de morteiro do tornozelo, é incrivelmente estável. Ela não deixa o pé virar para os lados, mas permite o movimento de dobradiça, para frente e para trás. Que imagem boa! Uma pinça que segura o pé no lugar. Exato. Então, se a gente não tivesse a fíbula ou se ela quebrasse, a parede de fora dessa pinça ia sumir e o nosso tornozelo ia basicamente desabar para o lado. Exatamente isso. Ele ficaria extremamente instável. Eu vejo isso direto no consultório. O paciente chega com uma fratura no ossinho do tornozelo e fala: doutor, mas foi só nesse osso pequeno, não foi no principal. Por que preciso de cirurgia? E aí você desenha a pinça. E aí eu desenho a pinça, para a pessoa entender que a integridade da articulação inteira foi pro brecho. A fossa maleolar, que você citou, é onde se prendem ligamentos que reforçam ainda mais essa pinça. Fico impressionada, com a quantidade de nomes. A precisão, né? Faceta articular, fossa maleolar, borda interóssea. É um vocabulário inteiro para um osso só. Sim. É um volume de informação absurdo. Eu lembro na faculdade da dificuldade que era fixar esses detalhes. Nossa, uma ferramenta que ajudasse a organizar isso, a testar o conhecimento, teria feito uma diferença enorme. Com certeza. Essa base anatômica é o alicerce de tudo na nossa área. É a linguagem que a gente usa para diagnosticar, para entender um exame, para planejar uma cirurgia. Não tem atalho para dominar isso. É repetição, é prática. Exato. E hoje, felizmente, existem recursos assim. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade para esse nível de detalhe, uma boa dica é entrar agora em medicoub.com.br. Vale a pena baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta pensada exatamente para esse desafio. É uma excelente recomendação. Ter um recurso que organiza e, principalmente, que testa esse conhecimento de forma estruturada, com casos, com questões, é o que transforma informação em conhecimento que você pode aplicar, sabe? Faz toda a diferença na formação. Com certeza.
Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, o que essa análise mostra sobre a fíbula? Ela está muito, mas muito longe de ser um osso de apoio, né? Muito longe. Ela é uma peça de engenharia super sofisticada. Começa lá em cima com uma cabeça que é uma braçadeira para tíbia, tem um corpo leve que funciona como treliça para ancorar músculos e termina com seu papel de estrela, formar um maléolo lateral, a parede de fora da pinça do nosso tornozelo. É a síntese perfeita. A fíbula ensina um princípio fundamental. Não existe peça sobrando ou menos importante no corpo. Cada estrutura é uma solução otimizada para um problema. Uhum. A fíbula é a resposta da biologia para a pergunta: como ter uma perna forte para aguentar peso e, ao mesmo tempo, ágil para correr e pular? A relação da forma com a função é a base de tudo. É a prova de que em anatomia o design revela o propósito. Cada detalhe tem um porquê. Exato. E isso nos deixa com uma última reflexão, não é? Sim, um pensamento para levar daqui. Isso levanta uma questão interessante. Da próxima vez que alguém estiver caminhando, correndo, ou simplesmente parado, e sentir aquela parte dura na lateral do tornozelo, O maléolo. o maléolo lateral, talvez agora essa pessoa possa pensar em todo o trabalho complexo que ele está fazendo. Pensar naquela pinça em ação, estabilizando cada passo. Como que essa nova compreensão da arquitetura interna muda a percepção que a gente tem de um ato tão banal e automático como o de